Se você perguntar ao entusiasta automotivo médio quem faz os melhores sedãs de luxo, a resposta quase sempre será os alemães. BMW, Audi e Mercedes-Benz têm dominado esta categoria por décadas. Porém, na era elétrica, essa dominância parece mais frágil do que nunca. E muitas marcas adorariam derrubar o trio alemão. Marcas como Stiletto, com seu novíssimo S9. Bem-vindo ao Wheels Boy, onde apresentamos os veículos mais novos, legais e selvagens do mercado automobilístico chinês. Curta, inscreva-se e ative o sininho. Que tal visitar a China para dirigir carros chineses interessantes e prestigiar alguns dos principais salões automotivos do mundo? Você é o candidato perfeito para o Wheels Boy EV Tour. Estamos convidando nossos fãs para se juntarem a nós na China em 2025 para 3 eventos diferentes. Xangai em abril, Chengdu em agosto e Guangzhou em novembro. A inscrição para o evento de Xangai, baseado nessa cidade, o show de automóveis mais importante do mundo de longe, já começou. Então entre em contato agora para fazer um tour em wheelsboy.cn para aprender como você pode se registrar e participar. Se você acha que isso se parece muito com o Luxeed S7 que analisamos, há um bom motivo para isso. Apesar de serem de marcas distintas, ambas são joint ventures entre a Huawei e uma montadora chinesa. No caso da Stiletto, é a Huawei e a BAIC, ou Bike, conhecida por criar veículos impressionantes como o Ok, serei honesto, a Bike realmente não faz nenhum veículo impressionante que eu consiga pensar, e isso também se aplica a todos os outros parceiros de joint venture da Huawei, como JOA, AC, Chery e Saris. Eles são, na melhor das hipóteses, fabricantes de carros de segunda linha na China. A Huawei se juntou às reservas da indústria automobilística chinesa por motivos próprios, mas todas essas marcas compartilham uma linguagem de design distinta. É por isso que o S9 se parece com uma versão maior do sedã Luxeed S7 ou a versão sedã do veículo utilitário esportivo i2009. Eu não gostava muito do design do veículo utilitário esportivo i2009, especialmente na dianteira. O design dos faróis parecia que o carro tinha grandes olheiras, como se estivesse exausto. Se o i2009 fosse uma pessoa, seria uma mãe solteira com 2 filhos e 3 empregos. Apesar de hesitar no início, passei a gostar bastante do estilo do S9, incluindo a parte frontal. A área frontal é bem menor que o veículo utilitário esportivo MIL Il9, então tiveram que reduzir os faróis para se encaixarem no design, resultando em proporções mais agradáveis do que no MIL Il9. Nem todos os aspectos das proporções deste carro são perfeitos. Olhando de perfil, gosto dos primeiros 3/4 do carro, mas no último quarto, onde está a linha do teto, parece que tentaram combinar a aparência fastback de um Panamera com um sedã tradicional de 3 volumes, resultando em um design pesado. Crédito onde o crédito é devido, no entanto. O S9, diferente de sedãs elétricos como o Mercedes-Benz EQS ou BMW i7, não aparenta ser tão alto quanto um veículo utilitário esportivo. Isso porque sua bateria nomenclatura comum do Mercosul de 100 kWh é mais fina do que as da Mercedes-Benz ou da BMW, bem como muitas de suas concorrentes chinesas. Como resultado, incluindo essas incríveis rodas multirraios de 21 polegadas que eu amo, essa coisa tem uma boa presença, mas não parece que está prestes a competir em uma escalada em rochas. Essa bateria mais fina que a média ainda promete uma autonomia ciclo de vida da cidade reivindicada de 721 ou 816 km, dependendo se você escolher o trem de força de motor único ou duplo. O S9 continua a tradição de outros sedãs elétricos chineses, como o Denza Z9 e Neo ET7, por ter uma área de carga traseira bastante pequena. Na verdade, é do mesmo tamanho que o Denza Z9, com 375 litros então, não parece tão pequeno quanto o do Z9. Isso provavelmente se deve à grande abertura, e embora algo se projete na área de carga traseira como o Z9, não se projeta tanto para dentro, não parecendo dividir toda a área de carga. Além disso, tem armazenamento embaixo do piso e tem um porta-malas frontal, embora pequeno.
A segunda fila é o destaque deste carro e também minha maior fonte de consternação, então vamos começar falando sobre aqui. Esse carro deve competir com o Mercedes-Benz Classe S, Audi A8, BMW Série 7 ou suas variantes elétricas, mas isso não se resume apenas ao tamanho. Esse carro é realmente grande, com uma distância entre eixos de 3.050 milímetros, mas ainda é menor do que a de um Mercedes-Benz Classe S de distância entre eixos curta. Ele também possui uma distância entre eixos inferior à do E-Class 50 versão alongada do E-Class disponível no mercado chinês. Embora não possa competir com os alemães em tamanho, ele os supera absolutamente em preço e recursos. A versão básica deste carro começa em US$ 55 mil. Com todos os opcionais, incluindo rodas de 50 e 3,34 centímetros, o preço chega a US$ 66 mil. Por esse valor, você tem acesso a uma quantidade impressionante de recursos. Estamos falando de assentos extremamente confortáveis, com funções de aquecimento, resfriamento e massagem na frente e atrás, e um nível incrível de ajustabilidade, especialmente na segunda fila. Estamos falando de para frente e para trás. Esses assentos oferecem inclinação ajustável, apoios para as pernas e diversos outros recursos que você imagina que poderiam ser ajustados. Ao dobrar o apoio de braço central, você encontrará uma pequena tela sensível ao toque para controlar funções como assentos aquecidos, refrigerados e com massagem, além de outras que abordaremos em breve. Na traseira há uma pequena área de armazenamento com uma porta USB-C para carregamento. Também tem uma base de carregamento sem fio aqui. Mas atrás de tudo isso está a geladeira. Esta é uma área de armazenamento refrigerada e aquecida, algo que não me surpreende ver em um carro chinês neste patamar de preço, o que diz muito sobre o atual mercado automotivo da China. Mas se você assiste aos nossos vídeos, já sabia disso? Quero encerrar, porém, pois desejo exibir outra coisa na porta. Isso parece nada mais do que duas portas de carregamento tipo C, não parece? Eles definitivamente não são portas de carregamento tipo C. Na verdade, são luzes. O da esquerda, eu entendo. Quando isso está no modo de refrigeração, é azul. Quando você muda para o modo de aquecimento, fica vermelho ou laranja. O da direita é branco. O tempo todo. Também parece estar ligado. O tempo todo. Mesmo quando você desliga a geladeira. Estou completamente incerto sobre qual é o propósito desta luz, e realmente não consigo descobrir como descobrir. Para alcançar o máximo de conforto no assento da direita, você pode ativar o modo de gravidade zero com um toque. Cuide da segurança das pessoas e objetos nas fileiras próximas. A cadeira de gravidade está se abrindo. Cuidado com a segurança de quem está nas fileiras da frente e de trás. Sim, esta posição de assento é tão confortável quanto parece à primeira vista, e você pode ajustar a tela bem aqui para que seja muito mais fácil de usar, como você pode ver, até 45 graus. Mas ainda não recomendo que você realmente use isso enquanto dirige por dois motivos. Primeiro de tudo, não é particularmente seguro, na minha opinião. Os cintos de segurança não são projetados para manter uma pessoa no assento nesse ângulo, portanto, uma de duas coisas pode acontecer. Ou você terá uma colisão frontal e seu pescoço ficará preso no cinto de segurança aqui, ou o cinto de segurança não fará praticamente nada e você sairá do assento e baterá no painel à frente. Nenhuma dessas são resultados ideais. O outro motivo é que seu corpo simplesmente não está acostumado a experimentar as forças de andar em um carro quando você está deitado assim. Estamos acostumados a correr em carros assim, mas quando você se deita, as forças e os ângulos das forças são completamente diferentes. Posso falar apenas por experiência própria, mas quando eu estava sentado assim no carro e o motorista acelerou até mesmo de forma um pouco agressiva, meu estômago acabou na minha garganta e eu acabei me sentindo muito mal. Isso se aplica a todos os assentos de gravidade zero no mercado. Não apenas o deste carro, mas nem todos os carros permitem seu uso enquanto está em movimento.
O assento de gravidade zero é, no entanto, a única maneira de aproveitar o outro recurso mais interessante deste carro na segunda fila, que é a gigantesca tela de projeção dobrável de 32 polegadas, a mesma que vimos no banco traseiro do veículo utilitário esportivo Ito 1009, e tenho as mesmas reclamações que tinha sobre o carro. Contudo, começarei com boas notícias. Diferentemente do Ito 1009, em que a tela só podia ser controlada por um telefone Huawei, este permite o controle pela pequena tela aqui mesmo. Se eu pegar 3 dedos e jogá-los para cima, bum! Minha mídia agora está projetada nesta tela grande, mas essa é a única boa notícia que tenho. Uma vez que você pega a mídia que está nesta pequena tela e a joga para a tela do projetor lá em cima, ela tem que diminuir a interface para acomodar todos os ajustes para a própria tela. Isso significa que agora está muito menor. O texto está minúsculo e quase ilegível, especialmente quando você está relaxado assim, independentemente do ângulo de ajuste permitido. Além disso, olhe as enormes margens pretas de ambos os lados. Não parece haver uma maneira de ajustar a imagem para se encaixar completamente nesta tela, o que me faz perguntar por que não usaram uma tela menor. Ou ainda, por que não optaram por um Organic Light Emitting Diode de 68,58 cm, como outras marcas têm feito? Você poderia vê-lo na luz do dia, diferentemente deste aparelho, que é praticamente invisível. Vale ressaltar que estou usando o aplicativo oficial de vídeo da Huawei, não um de terceiros, então não sei o motivo das grandes margens pretas. Evite ajustar as pernas ou você esbarrará na tela. Se não quiser arriscar sua vida nos assentos de gravidade zero com o carro em movimento, você pode sempre se sentar e aproveitar a tela do projetor. Exceto que nesse ponto você perceberá que está a um fio de cabelo de distância do seu rosto, e mesmo estando tão perto, a qualidade da imagem não é tão boa, porque é um projetor e não uma tela OLED comum. Novamente, não tenho certeza de por que se deram ao trabalho de usar isso. Há uma maneira de bloquear muita luz solar, que é apertando um botão e ativando todos os diferentes tipos de filtros de privacidade nas janelas e também a sombra superior, mas mesmo assim ainda não é de alta qualidade. Em última análise, meu conselho para você é simplesmente colocar 2 tablets na parte de trás de ambos os assentos. Há realmente um buraco para fazer exatamente isso. Como foi o caso com o Ito Stelato Insist, isso também atua como uma tela de privacidade entre a primeira e a segunda fileira. O que é absolutamente verdade, mas também parece algo que eles inventaram no último minuto para justificar o que acabaram percebendo que era uma função meio inútil. Ok, fim do desabafo. Vamos falar sobre a primeira fileira. A primeira fileira do S9 também tem suas próprias escolhas de design interessantes, mas são as que posso mais ou menos aceitar. Pegue, por exemplo, o painel de instrumentos de 2 camadas. Isso é o mesmo tipo de coisa que vimos no Luxeed S7. Como no caso do S7, o texto poderia ser um pouco maior, mas ainda é bem legível. Também gosto do fato de que, por estar tão longe, a distância que seus olhos têm que percorrer entre a estrada e as informações de condução no painel é realmente menor do que seria, ou mais próxima do que seria se você estivesse usando um cluster de instrumentos tradicional que estava muito mais perto de você. Aqui no centro temos uma tela grande com o Harmony OS. Serei breve, pois já vimos isso em vários carros. Sem reclamações. É rápido, é bonito e funciona. Na tela final, bem aqui, temos um retrovisor digital. O design interior restante é bem prático. Aqui no console central temos 2 bases de carregamento sem fio, atrás das quais temos esta área de armazenamento, porta-copos, um pequeno espaço de armazenamento aqui, um sistema de aromas. Vamos ver. Teste de cheiro. Uau, isso é bom. Atrás disso, há um compartimento de armazenamento central. Ao contrário do Z9 da Denza, que revisamos recentemente, este não tem uma geladeira frontal. Sinceramente, estou bem com isso, pois não vejo necessidade de ter 2 geladeiras em um carro, especialmente em um sedã. Uma área que não é particularmente prática é aqui embaixo, abaixo do console central. A maioria dos sedãs elétricos teria uma área de armazenamento. Isso estaria aberto, mas este aqui está preenchido com algo. Não tenho certeza do que isso significa. Você não tem armazenamento aqui. Tudo que você tem é essa espécie de bolso fino, onde você poderia colocar, eu não sei, seu telefone ou algo mais que fosse muito fino como uma carteira ou uma bolsa de mão.
Estamos prestes a levar isso para a estrada, mas primeiro quero falar sobre a qualidade do material, porque como indiquei anteriormente no vídeo, não tenho muita fé na BAIC para ser capaz de produzir um veículo premium. Apesar de serem parceiros de joint venture da Mercedes-Benz na China por décadas, suas próprias marcas não são premium. Quando este carro chegou ao mercado, houve reclamações sobre o acabamento de algumas partes da cabine. Tudo o que posso dizer é que o S9, em que estou sentado agora, não apresenta nenhum problema de qualidade evidente. Os materiais são autênticos, como madeira e couro verdadeiros, com um toque suave por toda parte. Você pode deitar a cabeça em praticamente qualquer lugar e ficar confortável o suficiente para um cochilo rápido. Tudo bem, chega de falar sobre isso. Vamos para trás do volante. Aguente um momento enquanto eu conto como o estileto S9 se tornou o centro da maior controvérsia da internet automotiva chinesa no ano de 2024. A versão curta é esta. Havia um avaliador automotivo muito estabelecido e conhecido que fez um vídeo alegando que o ajuste da suspensão deste carro era muito ruim. Ruim ao ponto de realmente sacudir o volante em sua mão ao passar por um solavanco específico em uma ponte específica. Um fenômeno que eles não conseguiram recriar ao dirigir outros carros de outras marcas sobre o mesmo solavanco. Stelato negou a possibilidade disso e apresentou seus próprios dados para refutar as alegações, o que é justo. No entanto, a conta do revisor foi banida por cerca de uma semana em uma plataforma de mídia social chinesa muito popular chamada Weibo, aparentemente como resultado dessa controvérsia, o que para mim não é justo. Compreendo que empresas precisam se defender no tribunal da opinião pública, até mesmo processando em casos graves de desinformação, mas banir a conta de um revisor aparentemente só por compartilhar suas experiências com um carro foi algo totalmente diferente. Acredito que isso afetou como as pessoas, especialmente revisores automotivos como eu, escolheram falar sobre este carro online nos meses após o lançamento e banimento daquele vídeo. As pessoas obviamente estavam preocupadas que poderiam invocar a ira do Weibo ou Huawei ou Stelato ou BAIC ou quem quer que estivesse por trás do banimento. Deixando claro, não temos certeza. Eu também acho que esse tipo de comportamento não demonstra uma marca que está super confiante na qualidade de seus produtos. Mas ei, o que eu sei? Isso foi em agosto deste ano, quando o carro foi lançado. Praticamente todos já seguiram em frente, com a conta do revisor sendo desbanida e a estrada onde o incidente ocorreu sendo reparada, impossibilitando a recriação das circunstâncias exatas do vídeo. Isso é muito interessante. De qualquer forma, vamos falar sobre a dinâmica de condução do estileto S9. Dirijo uma variante de 390 kW e 673 Nm de torque suficiente para ir de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos. Também bom o suficiente para lançar a frente no ar sob aceleração forte como a proa de um barco. Dirigi muitos EVs grandes e rápidos, mas nenhum era tão ruim nesse aspecto. Você pode amenizar isso um pouco colocando-o no modo esportivo. No entanto, o modo esportivo é acompanhado por um som. Eu vou apenas tocar para você. Eu acho. O som parece o escapamento de um carro esportivo, mas a qualidade do áudio lembra um jogo de Nintendo Entertainment System, então soa como um aspirador de pó. A direção é mais rápida do que o esperado para um sedã grande focado no conforto, mas isso significa que você não precisa ajustar as mãos no volante durante a maioria das curvas, que é exatamente o que você não quer fazer com um volante pequeno e quadrado estranho. O S9 tem suspensão a ar adaptativa, com altura e rigidez ajustáveis, mas é muito suave em todas as suas configurações. Ao passar por estradas esburacadas, ele começa a balançar lentamente de um lado para o outro. Imagino que isso seja um pouco como seria dirigir um aerobarco na estrada. Não reproduziu o comportamento dramático mostrado no vídeo, mas as condições das estradas aqui em Xangai são muito melhores do que onde ele foi filmado. No geral, a suspensão do S9 tem espaço para melhorias, mas não foi tão ruim quanto eu esperava, especialmente se você não dirigir de forma agressiva, o que deve ser o caso na maior parte do tempo, por se tratar de um grande sedã premium.
E se você se cansar de dirigir, sempre pode apertar este botão. O estileto S9 vem com a versão mais recente do Huawei Inside Sistema Avançado de Assistência ao Motorista, provavelmente o recurso mais valioso do carro. Durante várias viagens em diversas condições, houve poucas intervenções, exceto quando o carro precisou de ajuda para navegar em túneis ou outros obstáculos ocasionais. Se você está observando de fora do carro, é realmente difícil dizer se é um humano ou o carro que está dirigindo. O último sistema que usei que era tão bom foi no Avatar 07, e na verdade era o mesmo sistema interno da Huawei. Eu diria que a experiência do 07 foi um pouco melhor do que neste carro. Acho que tudo parecia mais rápido e eu estava um pouco mais confiante. Isso não significa que todo carro produzido por essas joint ventures vai ter esse tipo de problema. O 8009 que dirigimos tinha uma suspensão muito melhor que o S9, mas essa inconsistência é comum quando se tem vários parceiros diferentes. O S9 mostra uma grande falha na estratégia de carros da Huawei. Eles têm algumas das tecnologias mais avançadas do mundo em assistência ao motorista e entretenimento no carro, mas não estão exatamente trabalhando com isso. Fabricantes de carros quando chega a hora de realmente fabricar os veículos. É como decidir fazer um cheeseburger. Então, por dentro, você usa o melhor hambúrguer do mundo, o melhor queijo, alface, tomate e condimentos. E então você pega tudo isso e coloca entre 2 fatias de pão Wonder amanhecido. Não resultará em um bom hambúrguer com queijo. Então, o que a Huawei deveria fazer? Bem, eles deveriam fazer exatamente o que outra empresa de tecnologia chinesa já está fazendo. A Xiaomi está fabricando seus próprios carros e acredito que a Huawei também poderia e deveria fazer isso. Isso encerra o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho.